Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um Leacast, esse podcast semanal. E hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. O assunto hoje é de muita importância porque nós vamos falar sobre missões aqui. E é algo que me move. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender e ser inspirado, tá? O pastor Valdeci está aqui. Valeu demais. Que bênção, pastor. Posso dizer para você o seguinte, tem algumas áreas que a gente aprende muito com as pessoas, né? Pastor Valdeci me inspira até o dia de hoje no Ministério Infantil. Pastor Valdeci, você e a tia Zade, se vocês não seguem o Pastor Valdeci, segue lá, mais de, vamos dizer, 50 mil pessoas já seguem ele lá. Falando sobre o Ministério Infantil, é o cara mais brutal de Goiás. De Ministério Infantil, a Zade é um negócio fora do comum. Pastor Valdeci, muito bom. É do Ministério Vila Nova, do nosso amigo pastor Josué Gouveia. E está aqui hoje para falar sobre missões. Amém. Eu vou trazer outro dia para você falar sobre o Ministério Infantil. Será um prazer estar aqui no Leacast, né? E a gente falar um pouquinho sobre esse que é um tema importantíssimo e relevante, que poucas pessoas têm pensado ele. E o ministério sacerdotal, quando Jesus foi falar com Pedro, Jesus faz 3 perguntas. Tu me amas? Pedro diz, eu te amo. E Jesus, na primeira vez que pergunta, tu me amas? Amo. Jesus fala, apacenta os meus cordeirinhos. Ah, legal, cara. Depois que vem, apacenta minhas ovelhas. Agora o cordeirinho não dá lã, não dá leite, não dá carne, não dá cria, dá trabalho. Mas vai virar ovelha. Eu tenho 2 cordeirinhos lá em casa. Cuida deles que vai virar ovelha. Pra quem não sabe aqui, a tia Zade foi a tia da Andressa. Sim. A Andressa era criança e ela foi tia da Andressa. E a Andressa, vamos dizer, tudo que ela aprendeu do Ministério Infantil, ela reporta a Zade. Porque é consultoria coach de graça, 0800. É ou não é? Tudo que vai fazer, material da PEC, tem outro material, a tia Zade falou isso, olha, não tem que fazer assim. Então já tem aí várias décadas, né, pastor? PhD em Ministério Infantil, nós temos aqui a Viviane, né? Já fez todos os cursos que são disponíveis da APEC, inclusive o Liderança em Mairiporã. Ela hoje é apta para ser uma missionária da APEC em tempo integral. A questão é que ela tem uma visão no beiradão do Purus, o rio onde ela mora. Pastor, como é que você conheceu esse casal aqui, Viviane, missionários lá no Amazonas, lá em Manaus, lá no Acre, e Rafael tá aqui. Como é que você conheceu essa turma aqui? Então, pastor, uma das grandes questões que a gente, quando fala em Amazonas, vem à mente isso que você disse, Manaus. Em torno de 80%, 90% da população da cidade que o Rafael mora não conhece Manaus. O Rafael, para ir a Manaus, ele foi depois de adulto, e o trajeto de avião, pega um avião em Rio Branco, vai para São Paulo e pega São Paulo e vai para Manaus. Sim. Para você ver, não tem uma estrada que ligue, não tem... Tem uma estrada que liga, mas conforme a data do ano, não tem possibilidade. Então, por água, é 15 dias de viagem para sair de Manaus e chegar aonde o Rafael está. Rafael está na calha do Purus, no sul do Amazonas, quase divisa com o Acre. Então, tudo que eles precisam recorre a Rio Branco. Inclusive, a viagem missionária que o senhor já me disse aqui em off que vai... 5 de março. A gente tem que comprar passagem para Rio Branco. Para Rio Branco. Porque se for para Manaus, ficando isolado, não chega lá. Se não chega lá, cara, olha só, é isso mesmo. Isso mesmo. Estamos ali bem na divisa já do estado do
do Acre com o Amazonas. A gente mora bem próximo da divisa ali, próximo da linha, mas dentro do Amazonas, mas bem próximo do Acre. Bem próximo da capital, Rio Branco. Como é que é o nome da região lá? Boca do Acre, a nossa cidade. Boca do Acre. Ainda tem o nome Boca do Acre, mas é um dos municípios do Amazonas. Vocês nasceram lá? Eu, sim, nasci lá, em Boca do Acre. Minha esposa nasceu em Rio Branco, ela é acriana. Certo. Mas moramos lá, em Boca do Acre, ali na margem do Rio Purus. Um dos maiores rios, não tão conhecido que nem o Solimões, o Rio Negro, mas o Rio Purus ele chega a ser o terceiro em extensão. Em extensão, ele é o terceiro maior rio do Amazonas. Certo. Mas fica bem distante ali da capital Manaus, né? Legal, legal. E como é que você conheceu essa... Ela veio a trabalho em Boca do Acre, né? E lá a gente se conheceu, Deus preparou tudo e ela trabalhou em Boca do Acre. Hoje trabalha em Boca do Acre e a gente casou e a gente está lá vivendo em Boca do Acre, fazendo a obra missionária. Pastor, você me fez a pergunta de como eu conheci eles, como é né? que você conheceu? Porque como é que ligou aqui, ó? Né? Na realidade, eu estava num congresso de pastores de criança da APEC em Águas de Lindó, em São Paulo. Certo. E no café da manhã, era mais de 1.100 inscritos nesse congresso. E num auditório lotado para o café da manhã, eu e a Zad pegamos o nosso café ali e procurando uma mesa para sentar, e vimos essa mulher. E ela estava só na mesa, a gente chegou, podemos sentar? Ela disse sim. E aí eu olhei o crachá dela, escrito Boca do Acre. Eu falei, mulher, onde é isso? E ela começou a contar a história dela. Vendeu galinha, vendeu porco, vendeu peixe, para comprar passagem para chegar até lá, né? E aí contou, eu saí de casa tal dia, de barco, cheguei na cidade de Boca do Acre, peguei um ônibus para Rio Branco peguei um ônibus para Porto Velho para baratear a passagem, fui até São Paulo, de São Paulo peguei uma van até Campinas peguei outra lotação até, ou seja, ela fez uma excursão pelo Brasil para conseguir chegar àquele congresso. E aí a nossa conversa começou e dali já nasceu algo, né? E ela até tem um testemunho bonito nisso, acho que era até interessante que ela contasse como foi tudo isso. Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir seu testemunho aí, Viviane. Olá. A primeira vez que eu fui a São Paulo, eu não tinha vontade de ir, eu tinha muito medo, a gente fica, né, lá do meio do Amazonas, quer dizer, vai para São Paulo. Mas assim, fui pela fé e quando eu sempre fiquei lá sozinha, não fui com ninguém, então eu tava na mesa sozinha. Dificilmente alguém, né, puxava assunto, assim, né? Se via sozinho, ficava sozinho lá, né? E o pastor chegou e começou a conversar, a perguntar, a pastora Zade também. E eu disse pra eles que depois daquela conversa com eles, eu sentia, minha carne tremia muito. Eu sentia aquela algo gritava dentro de mim, que aquilo era de Deus. Me tremia, eu subi me tremendo todinha, assim, eu precisei tomar água e ir lá pra cima pro hotel, pro quarto, me acalmar daquilo que eu senti do sobrenatural de Deus na vida da gente acontecendo naquele momento. Glória Isso foi em a Deus. 2014, dezembro de 2014, foi novembro mesmo, né? Foi novembro. E eu sabia que aquilo tinha um propósito. E dali em diante realmente começou um grande propósito missionário. Glória a Deus. Diante de Deus. E nunca mais, olha, vou fazer, né, 10 anos, né? Estamos em 2023. Sim, é verdade. E dali 10 por anos diante já. eles foram nos conhecendo, foram seguindo a gente no Facebook, Facebook, à né? época. Era Facebook que tinha. E foi fechando a parceria. E eu disse, só Deus que vai testificar, né? Quem nós somos para uma pessoa que nunca viu a gente. Sim. E aí ele perguntava, a Zade perguntava, tinha mais alguém, não lembro agora quem era outra pessoa, outra irmã. E até hoje, né? Deus tem confirmado e realmente foi Essa aliança é uma aliança. com o Realmente. pastor Valdeci. E a grandeza desse fato, o pastor Rafael, nesse momento, ele estava morando em um lugar chamado Floresta do Acre, pastoreando uma igreja ribeirinha. E essa igreja é num local que, no tempo de chuva, o igarapé volta para dentro da mata, então você chega na igreja de barco. Certo. Mas no tempo que o rio baixa, a água sai de dentro da mata e fica só o igarapé, então não fica navegável. Aí eles têm que andar até chegar à beira do rio. E nessa época ele estava sem canoa.
Eu até queria que ele contasse. Ele tem uma oração, você vai achar até Eu interessante. quero ouvir essa oração aí. Conta aí, rapaz. Ele tem as fotos aí, pastor. Dá pra botar aí Coloca. a foto, a primeira que eu tô só na canoa lá, onde tudo começou, né, essa nossa história. Enquanto ele conhecia, né, eles conheciam minha esposa lá nesse encontro, nesse estudo. Eu tava lá no mato, lá na igreja, sozinho, enquanto a esposa tava viajando, pastoreando a igreja. Não, essa não. Essa daí já é o chique. A comunidade é essa aí que nós morávamos. Essa é a comunidade. Ela Aqui saiu- já é trabalho seu infantil. Já de muitos anos. Já. De muitos anos, Nós ele com estávamos- material aqui infantil. Isso. Esse é os cordeirinhos, né? É, a que nova eu- geração. Quando legal. o pastor Já Valdeci tava conheceu minha esposa, nós estávamos morando aí. Eu fiquei só e ela veio fazer esse curso lá quando ela conheceu o pastor. Eu tô sentado na beira da canoa só, né? Foi uma das primeiras fotos que ele passou. Então, esse testemunho começou aí, né? Eu tinha essa canoa, foi em 2008, foi quando eu iniciei meu trabalho com os ribeirinhos. E Deus me deu esse presente, uma canoa que meu pai tinha me dado, essa canoa, me ajudado a construir ela. E era uma canoa muito especial pra gente, pra mim e pra minha esposa, porque ela tinha cobertura e confortável. Eu botava a esposa dentro, a gente não pegava sol, não pegava chuva. Legal. Era uma canoa classe A pra região, né? Sim. Confortável. Só em ter cobertura já era algo muito bom. algo muito E bom. o estilo dela era único. O estilo. Eu sabia que era o pastor Rafael. E tudo começou nessa canoa. A gente trabalhou, só que uma canoa ela tem um prazo de duração aí numa média de, por ser de madeira, 4 anos, muito é 5 anos nessa faixa. E essa canoa ela veio a não funcionar mais, né? Ela estragou, danificou, e a gente passou a, quando ela danificou, que não serviu mais, não tinha mais como colocar remendo nela, nada. A gente não teve condições, na época já estávamos no campo, numa pequena congregação, e as condições não dava para fazer outra do mesmo estilo, com o mesmo conforto. Foi aí então que a gente improvisou uma segunda canoa, né? Improvisada, sem cobertura, sem nada, e a gente não gostava muito dela, porque ela não dava nenhum conforto pra gente. A gente pegava muito sol, muita chuva, mas mesmo assim a gente ainda trabalhou com essa canoa 1 ano e 6 meses ainda. Mesmo com todo o desconforto, a gente trabalhou 1 ano e 6 meses, não chegamos a murmurar, mas Deus sabia no coração que eu não gostava dessa canoa improvisada, né? E quando nós estávamos com ela, foi no mesmo período que a gente conheceu o pastor Valdeci. E um dia eu estava em casa, lá nessa foto, nesse campo missionário, e houve uma necessidade de ir até a cidade. E geralmente, quando a gente sai do campo para a cidade, a gente procura ir pela manhã para evitar o sol, que o sol no Amazonas ele é muito escaldante, a gente procura sair ou bem cedo ou bem à tardezinha, quando o sol já está. Mas nesse dia houve uma necessidade de sair já próximo ao meio-dia, já eram umas 11h30 da manhã, e houve uma necessidade que eu não estou lembrado, mas eu tinha que estar na cidade. E eu deixei a congregação, era no verão, eu tinha que andar da congregação para chegar até o porto onde estava a canoa. Essa congregação era bem no meio do mato, e demorava de entre 25 e 30 minutos caminhando até chegar ao porto para pegar a canoa, colocar o motor e ir para a cidade. E eu vinha caminhando ali já próximo do meio-dia, o sol escaldante, com fome, sede, suado. E no meio do caminho eu fiz uma oração para Deus, né? Eu pedi, Deus, a canoa começou a entrar água, e toda vez que ela entra água eu perco ali 30 minutos, 40 minutos tirando água para poder colocar o motor, para poder ir para a cidade. Aí foi quando eu pedi um milagre de Deus, né? Diz, Deus, hoje eu preciso de um milagre. Estou aqui no campo missionário, estou na tua obra. Faz um milagre hoje, que quando eu chegar na beira do rio para pegar a canoa para ir para a cidade, que ela não esteja com água dentro, né?
que eu possa colocar o motor e rapidinho sair desse sol e ir para a cidade. E essa oração eu vinha fazendo e um pouco angustiado, que eu sabia que ela estava entrando um pouco de água. E quando eu cheguei no porto, que eu olhei para baixo, a canoa estava no fundo do rio, né? Só estava com o bico do lado de fora. A expressão que a gente usa lá é alagada, né? A canoa estava alagada. E ali eu comecei a chorar na beira do rio lá. Sol quente, eu estava só. E veio a lágrima nos olhos e essa abençoada aí. Tá aí ela. Essa daí você já fazia o evangelismo. Sim. Essa você já ia nos ribeirinhos fazendo Essa já é a evangelismo. segunda A canoa segunda. dele. Essa é a segunda, Aqui- porque aquela que você foi presenteado pelo seu pai É azul. era É azul. azul. Essa, Não, essa não. Essa é a segunda É a já. nova. né? Essa é a segunda essa- já. Essa aqui. Essa era a que eu gostava. Essa daqui era. Essa tava no Face lá no Foi Face essa? dele. Mas essa é bonita mesmo. Pois o é. formato. Essa foi a foto que Aí, eu... tipo. É tipo um S, ele era conhecido. Isso. Não. Essa canoa eu amava ela demais. E foi essa canoa que o pastor viu no Face, né? Aí vem a segunda, pode botar a segunda, a outra, a velhinha lá, a improvisada. A primeira. A improvisada que você. Essa aqui, daí, deixa ó. essa. E quando eu cheguei no porto, que ela tava afundada, alagada, e eu comecei a chorar e sol quente, e aquela angústia, e meu coração tava angustiado e eu fiz uma oração com essa. Faz a oração Eu aí. cheguei bem próximo dela, estendi minhas mãos sobre essa canoa e falei o que estava dentro do meu coração, aquela angústia. A oração que eu fiz naquele momento foi: canoa, eu te amaldiçoo em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus! Eu sei que Deus tem algo melhor para minha vida. Vai embora da minha vida. Naquele momento de angústia, era o que estava no meu coração, não tinha como. Eu só falei. E depois dessa oração fiquei meio que constrangido com Deus, dando essas palavras fortes. Mas É oração feia. Tem um Oração. livro. Tem um livro na Bíblia que é de oração feia, chama Lamentação. então, Lamentação. foi isso. E eu amaldiçoei essa canoa. Até Jesus orou feio. Na cruz ele falou: Deus meu, por que desamparaste? Essa oração não é bonita, né? E eu fiquei constrangido, pastor, mas logo em seguida, em poucos dias, eu percebi que essa oração subiu ao céu, né? Sim. E logo em poucos dias o pastor entrou em contato com minha esposa, Valdeci, perguntando isso. pela aquela primeira canoa, a primeira lá, e ela já Isso. não existia mais. Sim. E foi quando eu falei, digo, olha pastor, essa canoa não existe mais. E ele disse, nós iremos fazer uma campanha para construir uma nova canoa, né? Porque Que é essa a aí, gente É, queria, aí vocês fizeram a gente essa. queria, né, só nós dois queríamos novamente uma outra missionária, mas ninguém falou nada pra ninguém. Isso. E aí quando o pastor perguntou daquela foto que tá lá na frente, e essa canoa aqui? Aí o pastor, essa canoa não existe mais. Aí disse, por quê? Porque não existe, já acabou já. Já acabou o prazo dela de validade. E aí, eles, não, a gente quer dar uma canoa dessas pra vocês. Aí o Rafael Quanto que é perguntou... uma canoa dessa? Na época, essa daí saiu por R$3.500. R$3.500. Isso é brutal, cara. E ele ainda ajudou a completar. Boa. Não, e o Bem seguinte, completo. eu quero falar sobre o que é missões no sentido financeiro. Eu sempre digo que recursos para missões não falta trabalhos sérios. É isso que falta. Todo trabalho sério não falta recurso. Sim. O Rafael hoje ele tem uma associação registrada, missão com pé no chão, conta bancária, com saldo, Sim. tá? Trabalho Deus. prestado. Ah, então não precisa. Precisa. Para que necessário. isso Quanto continue, mais melhor. né? Para Aqui, expanda expandir, isso. E claro. para que continue, né? Sim. Mas aí, o que acontece? Quando eu falei para ele, é essa canoa que eu quero te dar. E ele tinha me falado, pastor, a canoa fica em torno de 1.500, que era uma canoa sem tolda, né? Que é aquela cobertura. E eu falei, eu vou te dar uma. Ah, mas não, como assim? Eu não tô pedindo canoa. Eu falei, não, mas eu vou te dar a canoa. E enquanto eu organizava ali, falando com ele ainda, eu vi a foto daquela outra com tolda. Eu falei, e essa aqui, ela é mais bonita. Ninguém nem lembrava. Aí ele disse, essa é mais cara. Caro quanto? Ele falou, 3.500. Eu falei, mas é essa que eu vou dar.
Pastor, sabe como que eu fiz? Boa, brutal. Você. Eu fui pra Campinas, Oh. comprei aqueles cofrinhos de papel Sim. e fui numa gráfica e mandei fazer um adesivo. Eu podia até ter lembrado de trazer esse cofrinho. E eu tô me sentindo ruim. Cara, e eu peguei esse cofrinho Não, eu tenho que fazer alguma coisa. e fui adesivei esse cofrinho. E tava assim, uma foto daquela canoa e escrito assim: vou comprar um barco Uma canoa. e emprestar. Vou comprar uma canoa e emprestar para um missionário. E aquele versículo de Pedro, Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. E eu andava com esse cofrinho o dia inteiro, irmão, na rua. E esparramei cofrinho onde o senhor pensar. O dia que nós abrimos os cofrinhos, pastor, deu mais de 5 mil reais. A gente deu a Meu canoa, Deus. trocou o motor, Trocou. colocou o motor 13 nela. Sim, sim. Ficou top o conjunto. Top. No cofrinho. Glória a Deus. Então a oração foi direto pro céu, subiu e Deus restituiu a canoa nova do jeito que a gente... Isso, Deus gosta de oração sincera. Deus não gosta de oração bonita, não. Deus gosta de oração do profundo coração. E tem foi. horas que a gente tem que mostrar as vísceras pra Deus. Foi... Né? Porque tem horas, assim, a gente quer mostrar, né? Maquiadinho, tem horas que fala, ah, não, é lá de dentro, né? Aí Deus começou a fazer. Acabou que você era pastor de igreja local, pelo que eu tô ouvindo aqui. Isso. Você era pastor de uma igreja local e se tornou um pastor da canoa, dos ribeirinhos. do bar. Na realidade, pastor Marcos, nessa canoa, um dia, acho que na segunda viagem missionária, eu lembro até hoje, nós estávamos indo para um lugar chamado Manitian, longe, na reserva do Arapixi, subindo o rio. E a canoa, por mais que ela era uma canoa confortável, e o Rafael fez tudo para dar conforto pra gente, colocou cadeirinha nela e tal. Mas, primeiro, barulho. Porque o rabeta aquele barulho, irmão, o tempo inteiro. Muito barulho. Depois que você chega em Goiânia, uns 10 dias você ainda fica escutando aquele barulho. Não, mas eles. Isso aqui é música de Beethoven Música, pra eles, é. eles estão acostumados. Conforto pra gente. Não. Dá saudade quando faz. Misericórdia. Pra você, meu amigo. Quando chega Mas, aqui. mesmo com todo o conforto que ele proporcionava, você vai ficando sem lugar. Só que você tá sem lugar, você vai cansando as pernas, você vai dando cãibra, a coluna vai doendo. A gente deita no assoalho da canoa, a gente estica as pernas, a gente põe as pernas pro ar. Por quê? Porque você tá acondicionado num espaço pequeno, com 4, 5 horas de viagem seguidão. Sim. Então, mesmo aí você cansa. E nessa viagem, ele contou pra mim de um sonho que ele tinha. Sim. E ele disse que na mente dele já tinha todo um processo, toda uma... ele visualizava uma igreja móvel, um barco grande que pudesse ter banheiro, para ter um chuveiro para tomar banho, ter... ele vai até mandar uma foto pro rapaz. Que tivesse um vaso. Porque na canoa, aquela ali, mesmo com o conforto dela, as necessidades era difícil, porque até mesmo você estando na casa de um ribeirinho, ele não tinha o mínimo de conforto. Eu sei. Era banhar, você chegava naquele tanto de vasilha d'água, você não sabia qual que estava limpo, qual que estava sujo, como é que você banhava. Era uma coisa complexa. E o Rafael queria que tivesse tudo isso num barco. E nesse dia, fazendo essa viagem, ele nos falou sobre o projeto. E eu falei para ele, faz uma maquete de isopor disso aí e vem para Goiânia. E Deus vai nos dar esse barco. Elaboramos um projeto para 2 anos. Com 9 meses o barco fez a viagem inaugural. Ah, 9 aí meses. tem que falar o valor. Quanto que é um barco desse? Ele saiu depois de completo, com motor. Eu acho que eu não contabilizei assim tudo, porque as coisas iam entrando aos poucos, né? As ofertas ia entrando, mas saiu aí em torno de uns 70 mil reais. 75. mil reais. Porque primeiro a gente focou no bar, na embarcação, e depois ele voltou aqui para prestar conta do que tinha acontecido, Sim, né? sim. Mostrar as fotos e tudo. E aqui a gente ganhou ela toda equipada. Freezer, ganhou tudo dentro, né? Data show, caixa de som, tudo. Então ela saiu completa.
Um barco igreja. Eu só queria colocar uma coisa que... Mandei pro senhor a foto aí Uma da viagem maquete. que nós fizemos agora esse ano para Manaus, e nós conhecemos lá no Congresso Pastores Ribeirinhos, né? Eles reúnem pastores do Amazonas inteiro, da JMA, da Justiça e Misericórdia Amazon. E a gente conheceu o pastor Mike Minter. Certo. E ele é um dos fundadores dessa organização, e quando ele foi, a gente passa por um momento de entrevista com alguns dele, para eles nos conhecerem melhor, que eles chamam de 1 a 1, a gente foi contar a história, né, do barco, né, do barco igreja. E ele, que tem já mais de 10 anos trabalhando com ribeirinhos no Amazonas, ele olhou para nós e disse: vocês são visionários. Ele exclamou assim: visionário. E aí nós ficamos assim, surpresos. Por quê? Porque ninguém nunca pensou dessa forma. Fazer um barco igreja para chegar nas comunidades, porque são muito distantes. Não tem 30% das comunidades na beirada do Rio Purus que tenham uma igreja, pastor Marcos Sérgio. Não tem 30% das comunidades. Então, às vezes eu já participei de culto lá que tinha irmã que desceu sozinho o rio, 2 horas de barco para chegar no culto. Motorzinho pequenininho, coxinha ali. E à noite eu dei uma lanterna para a irmã de presente, ela chorou. Porque ela disse que estava indo, clareando o caminho para ir para a oração, uma igrejinha perto lá, com isqueiro. Olha só. E eu dei uma lanterna para ela chorou. E ela ia voltar para casa naquele dia à noite, depois do culto, no rio cheio. Falei: irmã, não vá hoje. Não, sou acostumado a fazer isso. E terminou o culto e a mulher alegre conversando com nós, e tira foto e sorri, e conversa e serve comida. E eu chegar: irmã, vai embora, o senhor tem que ir, vai embora. Não, enquanto tiver alguém aqui, eu não vou não. Eu já cheguei lá em casa uma vez, o galo tava cantando, eu fico alegre com a festa assim, ó. Ela não tá nem um pouco preocupada, é verdade. Glória a Deus. Vamos mostrar um pouco aqui o barco? O barco, olha ele aí, ó. Boca do Acre. Esse, olha que legal, que... Tem cozinha, tem banheiro, Nossa, tem um que camarote, legal, tem... sim. No meio dele ali onde é aberto, é onde a gente dorme à noite, mas de dia coloca as cadeiras e faz o culto, ou trabalha com as crianças. Pega uma média de 40 cadeiras aí, pastor Marcos. Que legal, cara. Ô, sou fã de você, cara. E Amém. a senhora é corajosa demais. Porque quando ele pensou, como o pastor falou, ele queria um pouco de conforto. Homens, vai numa canoinha daquela primeira, vai normal, né? Agora uma mulher, pra ir pro meio do mato, tem que andar muito, né? Tinha que parar a Isso. viagem. Tem um vídeo que E aí era esse muito questão, daqui, queria ó. mais conforto pra te levar. Vou mandar esse aqui pra ele. Esse aqui já é o culto aqui, né? Esse aqui Isso tem um aí. vídeo. Nós vamos ver o vídeo agora. Também o Rafael, que tá aqui hoje, né? Ele vai jogar aqui. Porque nessa época, como eu fui fazer esse curso da APEC, então assim, no interior, as igrejas, o foco das igrejas é trabalhar com os adultos. Se na cidade grande as crianças já são meio que, né, fica um pouquinho de lado. Aí, ó. Pode ser do começo, irmão. Aí. Dentro do barco. Dentro do barco. Chegou um outro barco lá. Outro barco lá atrás, cheio lá, de lá, gente. cheio de gente. Glorificando. Glorificando. Aí é breia, irmão. Raiz. Glória a Deus. É. Muito bom, muito bom. A senhora tava falando. Eu me perdi onde eu tava falando. Quando você fez o foco lá, era Crianças. Ou era adulto? Adulto. Era o adulto. E aí, um dia ele fazia essa viagem no Rio, na canoa menor, uma vez por ano. As férias dele era passar 15 dias no Purus, subindo, parando de praia em praia, pra descansar com os amigos obreiros. Ele disse assim, um dia ele voltou muito triste, chegou angustiado, disse: filha, você tem que ir, porque tem muita criança e não tem nenhum trabalho com as crianças assim, efetivo mesmo com as crianças. E foi daí que Deus começou a trabalhar, e hoje a gente trabalha com as crianças. Desculpa, a criança ela não é a isca. Nós entendemos que é a nova geração que Deus está levantando ali no Purus, né? Porque a gente tem alguns lugares em que a tradição é muito forte, né? Então a gente vê que vai começar a mudança pelos pequenos, né? Pelas crianças. Sim. Então, adolescentes, então eles falam, a gente até quer mais sair, tem vovô, vovó,
Então a gente sabe que ali é uma nova geração que Deus está levantando. Tem Então, muita criança? cada casa, nesse lugar que nós estamos agora, é pelo menos 6 por casa. 4, mínimo. Só uma pergunta. Você leva material para eles ou não? Sim, Como é que é financiado esse material? é doação. 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 O evangelístico é o pastor e a pastora Zade que mandam para nós. A alimentação é doação, combustível é doação. Aí eu dou valor, hein? Aí eu dou valor. Tudo doado, né? Sr. Marcos Sérgio, eu acabei de ser transferido de igreja tem 100 dias. E uma das coisas que machucava muito meu coração, a minha transferência de igreja, é porque na igreja que eu estava, o povo tinha uma graça em contribuir, eles entendiam o que era missão. Eu pensei, gente, como que vai ser nessa outra igreja? Aham. Aí eu fui empossado numa quarta-feira e o meu primeiro culto seria no domingo. E eu visitei um irmão antes do culto de domingo. E conversando e falando, a gente entrou em assunto missionário e eu disse para ele, rapaz, eu precisava demais comprar 48 Bíblias para dar frete grátis para ser entregue lá no Amazonas. E agora eu saí de lá, vim para cá, o missionário tá lá precisando de Bíblia, como fazer? E ele falou, pastor, pode fazer a campanha aqui. Eu falei, não, meu primeiro culto, irmão. Eu já chegar pedindo, o povo vai falar que eu sou filho de cigano. Aí ele falou, não, pode fazer a campanha. Eu falei, irmão, é 48 Bíblia. Aí, quanto custa cada Bíblia? Eu falei, 20. Ele falou, não, eu dou 5. A mulher dele, eu dou 5. Foi, então agora faltou 38. Eu animei. Aham. Quando fui no culto à noite, eu falei, irmão, nós temos um missionário, eu tô precisando de umas Bíblias. Eu estava organizando para comprar essas Bíblias lá na outra igreja, eu tinha os mantenedores lá, aqui eu não conheço vocês, mas eu quero desafiar, quem pode dar uma Bíblia? O povo começou a levantar a mão, 5, o outro 10, o outro 5, o outro 10. Resumindo, nós mandamos 180 Bíblias. Isso aí, quando o trabalho é sério, meu amigo, já era, hein? Que coisa boa, hein, Rafael? Isso mesmo. Então, quando você procura pelo material, é desse jeito que é feito. Tudo doado. São as igrejas que são os parceiros. Eu acho que tem um vídeo aí, pastor, que mostra um pouco melhor do barco numa comunidade. O rapaz já tá com ele. Tá com ele aí? Tá? Manda ele aí. Vamos ver. Do Senhor, estamos hoje aqui dentro do Rio Inaunim com o nosso barco e com o nosso projeto original de trazer o barco. Esse é o nosso propósito original de estar o barco no porto das comunidades que não tem igreja para receber a palavra de Deus. Tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua amor. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Olhos que eu louvo, eu também louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois quando a sua me encheu de amor senti. Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus, Jesus, aleluia. Levante a sua mão direita debaixo do sangue de Cristo. Levante a sua mão direita debaixo do sangue de Cristo e diga assim: eu. Com mais ousadia, diga eu. E a minha casa
Serviremos ao Senhor. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí. Eu percebi ali que... Eu comecei a perceber que o povo chegando, né? Chegando. Você deu um detalhe aqui. Eu quero dizer que a Viviane é mestre em assistência social. Serviço social. Serviço social. E a sua tese foi o que lá? Minha tese é sobre os povos ribeirinhos. Sobre os povos ribeirinhos. Vem dessa... Eu quero pedir para você que eu gosto de ler teses. Eu gostaria de ler. Tá bom, quando eu tiver disponível. Olha, gente, a capacidade, olha o quanto que isso é bonito. De você... você é uma... Eu tô vendo vocês aqui e vocês são muito usados, assim, no meio da simplicidade mesmo. Mas mesmo assim, você está buscando um conhecimento a mais, crescendo mais, para que você entenda tudo que está ocorrendo ali ao seu redor, né? É interessante, assim, que eu sou assistente social, né? Mestre em serviço social e sustentabilidade na Amazônia. Certo. Fui eu que quis? Não, não fui eu que quis, né? Nem teria capacidade para isso, mas foi Deus que preparou. Amém. Entendeu? Então, assim, quando eu estava nessa primeira comunidade ribeirinha, eu estava já 7 anos sem trabalhar, nós estávamos fazendo a obra, e aí o Senhor abriu uma porta e eu fiz um concurso. E só tinha uma vaga para assistência social na educação, na SEDUC. E eram 89 inscritos, só eu fui aprovada. E foi dali que Deus foi tirando a gente da comunidade para colocar ali na cidade, mas sempre com o pé lá, a gente nunca deixou. E dali em diante, nessas nossas viagens, a gente via muita pobreza. Sim. Muita pobreza. Ainda não tinha nem chegado nessa outra parte que nós estamos hoje, Sim. que é para Pauini. E eu não entendia como é que um lugar que era para ser tão rico, era tão miserável. E aí o Senhor colocou uma inquietação, que a gente chama hoje, né, na parte científica, uma lacuna de pesquisa. Sim. E dessa lacuna, eu entrei, eu estava 12 anos sem estudar, nada do serviço social, nada, e eu fui aprovada de primeira. Legal. Meu projeto, legal. né? Então hoje, né, tô com 2 anos e meio, vou agora, né, defendo dia 29, e assim, tem tudo para é uma dissertação que ela é inédita para a região norte. Então tudo isso é para honra e glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Porque se não fosse Deus, não teria como. Ele que deu, ele me colocou lá dentro, ele que deu a inquietação, ele que fez tudo. E ela hoje vai ser referência à região norte, minha dissertação. Está sendo muito esperada até. Então, assim, é Deus que faz. Então, hoje, eu sou especialista nos povos amazônicos. Sim. Eu conheço a história e sei por que hoje são tão miseráveis, né? Então, a gente trabalha hoje, quando a gente esteve na primeira viagem aqui, para conseguir o recurso do barco, o pastor nos levou numa igreja, numa denominação, e o pastor fez uma pergunta que aquilo mexeu muito comigo. Ele disse, tá, ok, vocês vão levar a palavra. Eu entendi, muito bom. Mas e o pão? Aí eu disse, nossa, e o pão realmente, né? E aí foi que a gente viu a primeira viagem do barco, nós inauguramos o barco, a gente chegou numa casa, meio-dia, o povo não tinha nada para comer. E aí a gente fez o culto, deu aquele lanchinho, um lanche para as crianças, né? E aí eu desci dali e disse, nossa, e o pão? O pão, tem que ter o pão. Então a gente entendeu ali que não tinha como chegar nessas comunidades sem levar o pão. E foi dali que eu estava preparar a cesta básica, depois foi preparar os kits bebê. Então quando uma mãe ela recebe aquele kit bebê, o kit que a gente leva é um kit de mais de R$300, muito mais, né? E aí a nossa cesta básica ela é uma cesta básica robusta. Eu falo assim, eu tenho uma igreja parceira e eu dou a lista, olha, isso aqui que eu quero na cesta básica. E aí tem hora que eu dou uma risada, assim, acho que eu sou muito exigente, mas eu sei que quando a pessoa pegar aquela cesta básica, aquele kit bebê, ele vai dizer, ó, isso aqui foi Deus, que Deus, o que Deus dá é muito melhor do que o governo. Entendeu? Então todo mundo sabe que ali está uma boa coisa, uma boa ação. Então, hoje a gente entende que não tem como ir sem o pão, sem a ajuda humanitária. Principalmente se a gente quer, chegar... o kit bebê. O kit bebê e as cestas lá. E as cestas. Não tem como chegar nas aldeias indígenas sem ajuda humanitária. Principalmente depois dos incidentes que houveram, né? Então, tem lugares... Aqui também. Você chega nas aldeias indígenas? Nós chegamos, sim. Bastante aldeia. Nós temos acesso a essas...
que no Amazonas, ano passado, foi decretado que se tivesse missionários, tinham que sair. Né? Isso, eu Nós sei temos disso. acesso. Tanto que o nosso barco, quando está na cidade, os índios de uma etnia, eles ficam no nosso barco. Então a FUNAI tem esse, né, conhecimento do nosso trabalho com eles e não tem barreiras. Assim, a gente não foi até os indígenas. Eles que vieram até nós. Sim. É a diferença, entendeu? Então, não foi a gente foi atrás não, eles que vieram até nós pedir essa ajuda. Pastor Marcos Sérgio, uma coisa interessante, inclusive, eu acho que deve ser abordado, devido o barco ter o banheiro, ter fogão, ter os armadores de rede, ter um vaso sanitário, esses indígenas, quando vêm para a cidade para receber o Bolsa Família, para fazer uma compra, para voltar para a aldeia, eles dormem na cidade. Uns 15 dias, pelo menos, não mais. Então, eles ficavam ali pelo porto, dormindo no tempo, coberto com lonas nas suas próprias canoas. Hoje eles chegam e o barco do Rafael estando vira o hotel deles. Eles tomam conta do barco, com energia, com tudo, e eles ficam ali, é como que um hotel. Ele dorme na rede, ele tem o fogão para fazer a comida dele, ele tem o banheiro para tomar um banho, e ele precisa ir na cidade, ele só sobe o porto. O barco estando lá é um hotel. Então, o pastor Rafael, eu acho que nós devemos, e o tempo acaba que daqui a pouco nós já estamos numa contagem regressiva, e é importante isso aqui. Pastor Rafael, ano passado, ele estava preocupado com a questão da logística do barco. Gasolina. O barco É gasolina? é diesel. É diesel. O barco ele gasta 10 litros de diesel por hora. Sim. Cada viagem que faz, às vezes, já aconteceu comigo no barco, da gente navegar 9 horas seguidas. Sim. Para chegar num determinado ponto, num determinado destino. 90. Ele fez uma viagem agora no Rio Pauini, ficou em torno de 9 dias. Entre andando e parando, foi em Pauini e tudo, 9 dias. Então tem dia que navega 6 horas, tem dia que 5 horas, tem dia... Então ele tinha um grande desafio, fazer essa máquina girar. E ele ficava com o pires na mão. E isso limitava a missão. Um dia eu falei para ele, você tá com uma arma de dar tiro em elefante, atirando em formiga. Vamos fazer um projeto. E ele falou, pastor, eu tinha pensado assim, falei, vem para Goiânia. E o ano passado ele veio para Goiânia, atrás de diesel. E aí chegando aqui, a gente começou a encontrar amigos e contar a necessidade, e falar da necessidade. O rio é navegável entre novembro e a primeira quinzena de junho. Sim. Depois ele não navega mais. Então ele precisava de mantenedores que ajudassem de novembro a junho. E Deus nos levou a alguns lugares, inclusive o pastor Valdir Alves Ferreira, que é o seu sogro, pai da Andressa. O pastor Valdir foi um dos colaboradores. E o pastor Rafael esteve lá terça-feira, prestou um relatório, agradeceu a igreja no bairro Goiás, Campo Campinas. E o pastor Valdir, de público, muito alegre com tudo que ele viu, falou, nós vamos renovar para esse ano. Glória a Deus. Então hoje o Rafael está aqui, Glória a Deus. primeiro prestando um relatório daquilo que de novembro a junho foi feito. E buscando renovar essas parcerias para agora esse ano, novembro a junho. Esse é um grande desafio. E a gente com medo, e aí, como que vai ser? Só que aonde a gente tem ido, aquele que contribuiu com 100 litros, ele fala, eu vou renovar. Eu começo a depositar claro. de novo em novembro. Deus. Você entendeu? E aí, hoje lá, Deus demais, é faixa de R$8 um litro de diesel. Isso desocupou a mente do Rafael de depender do vereador, de depender do amigo, de depender... Hoje ele não está com o pires na mão. Hoje ele pode elaborar. Quando eu falo para você o que é missão com o pé no chão, é isso. Não é que ele está rico, não. O sustento do Rafael hoje não precisa de nada. Não, e outra Ele não precisa se falar assim, coitado. Não, coitado não.
Eu sempre bato nessa tecla. Um missionário, quando ele precisa da palavra coitado, é porque tá faltando alguma coisa. E O Rafael hoje ele é tranquilo nesse sentido. Ele não é rico, mas ele tem a casa dele para morar, ele tem um carro para se locomover, ele tem o recurso dele para viver. Então hoje, se ele parar com a missão, ele vive. Ele tem a vida dele. Agora, a missão consome, além do tempo dele, que é integral, consome recursos. Cada viagem. Ele não faz uma viagem sozinho. Ele precisa de 4, 5 pessoas para estar com ele. Para ajudar no barco, para fazer comida, para ajudar a limpar o barco, para ser o piloto, né? Para ajudar no culto, para tirar uma água, para encher a caixa, para ligar o gerador. Então, assim, não tem jeito de fazer missão sozinho. O Rafael tá aqui, mas ele tem parceiros lá. O Raimundinho, o Raimundo França, a Tonha. São pessoas que são. O Tonga, né? São pessoas que tá junto. Tá junto. Então, para ele mobilizar o barco e sair para uma comunidade, o irmão Adonias, que é o Tonga, ele tá a uma distância de 2 horas de barco. Aí ele pega o barquinho dele de canoa, motorzinho pequeno, na gasolina. O Rafael tem que dar gasolina para ele. Claro, é o mínimo. O cara vai sair para ficar 10 dias fora. O Rafael tem que dar pelo menos um rancho para ele. O rancho é uma cesta básica nossa aqui. Sim. Porque a família dele vai ficar. Então Claro. tem que levar um rancho. Então tudo isso depende de recursos. E é isso que o Rafael veio aqui buscar. E eu quero dizer que assim, a pastor Valdeci, por muitos anos, a visão era que era um ministério que tinha sinônimo de sofrimento, vamos dizer. Vai ser missionário, tem que sofrer. Parece que tinha um negócio assim. O cara é missionário, o cara tem que sofrer. Mas isso não é, porque se ele faz o melhor de Deus, ele tem que receber o melhor da gente. E missionários, a missionária está aqui. A minha esposa é pastora e a tia Zade é pastora. E elas gostam, vamos dizer, de ir lá na 44 comprar uma boa roupa, ou no shopping, ou no salão, ou não é? Sim. Então, quando era para o missionário, tinha que ser o básico do básico, na passagem da necessidade, aquilo assim que era uma coisa assim, irmão, se você não tem aí uma roupa que você não usa, se você tem uma roupa, não, irmão, não faça isso aí. Você tem que. Não faça isso é uma vergonha. Porque se eu estou crendo de que Deus está enviando missionários para fazer a melhor coisa, que é pregar o evangelho para pessoas que eu não consigo. Você não consegue. Você ficou lá 10 dias, chega aqui com o som na cabeça, mas ele já consegue ficar nesse. Então, é necessário essa conscientização, unindo as forças, para dar uma estrutura, porque só a pregação do evangelho já é sofrimento. No ano passado, quando ele esteve aqui, ele voltou com 18 fardos. Ele vem sempre de avião e volta de ônibus. A Viviane, desse ano, ela tardou em comprar a passagem aérea, e a passagem aérea encareceu demais. Triplicou ela veio de mais. ônibus, ela saiu de casa terça-feira. E tá chegando hoje. Chegou agora. Acabou de chegar. Eu peguei ela na rodoviária e viemos pra cá. Ela saiu de casa terça para chegar aqui. E ele veio e lá abriu mão de passagem aérea. Por quê? A volta dele para voltar, a passagem aérea é impossível levar o que ele quer. O ano passado a gente chegou na rodoviária, deu com os 18 fardos, o cara pediu R$ 1.800 para levar. Que ele pensava E aí que era- aonde que roubava dinheiro? Ele imaginava que seria roupa para venda, né, para vender e tudo, e depois foi ter que explicar para ele que não era, que era doações, era roupa para doações, e foi muita conversa, Foi tag, até brinquedo também. muito difícil até chegar nos R$ 800. Ele Então, esse recurso é que o pastor Rafael veio buscar. O pastor Rafael, ele volta para a Boca do Acre no mês de outubro, dia 9, 10, ele deve estar voltando. Um dos alvos dele é brinquedo, porque em outubro ainda, depois que ele chegar lá, ele quer pegar o barco e descer numa comunidade, né, para fazer um trabalho com crianças, por ser outubro, mês da criança.
E eles têm desafios aí. Então, assim, esse é o grande desafio de missões. Não é Legal. coitado, é vai lá que nós estamos aqui. É aquilo que, não sei se é, esqueci o nome de quem escreveu uma frase muito famosa, né, que ele fala que missões é como cavar um poço. Precisa de pelo menos 2 pessoas, um desce e o outro segura a corda. Sim. Pastor, deixa eu falar. A questão dessa minha qualificação foi o quê? Para o reino de Deus estava tudo certo, só que para algumas agências missionárias, que elas ficam só em torno de Manaus, Isso é uma coisa que eu acho é que o povo tem estatístico. que saber. É estatístico. A concentração maior de pessoas, eles ficam Em Manaus. em Manaus mesmo, né? Foi feito em 2015 o Projeto Fronteiras, né, as várias missões que trabalham no Amazonas organizaram esse projeto, que era o quê? Mapear como que estavam os rios, como que se tinha presença de igreja ou não. E em 2015 teve esse retrato. O que era? Todas as missões trabalhavam cerca de 300 quilômetros, não é isso? Ao entorno de Manaus. Então todas elas ficavam só naquele eixo. Naquele eixozinho. Só ali. E aí, o que percebeu? Que Purus e o Juruá estavam entre os menos evangelizados. Esse é onde vocês estão. Nós estamos. O Purus e Juruá, eles são conhecidos como rios gêmeos. Eles são rios mais sinuosos, ou seja, vai gastar muito mais para navegar entre eles, porque se você hoje a gente já conhece o Amazonas, conhece o Rio Solimões, são retões assim, né? O nosso é curva em cima de curva. Vai gastar mais tempo e mais dinheiro em combustível. Então, com Fronteiras, mostrou, olha, temos que expandir para o Juruá, temos que expandir para o Purus. Só que eles não tinham ninguém lá. E aí, quando foi no meio da pandemia, eu participei de uma reunião deles de oração, que era online, remota, e eu vi eles orando, conversando, e eu fiquei só caladinho. O Rafael estava em viagem no Rio, né, andando no beiradão, e aí quando ele voltou, eu disse, Rafael, nós somos resposta de oração. Amém. Porque eles estão orando para Deus levantar locais nesses lugares para fazer a obra, fazer missões. Então, nós somos os locais que vamos permanecer lá e fazer isso. Entendeu? Sim. Então, hoje, o que é? Diante daquilo que, como hoje a gente já tem essa qualificação, a organização, a MEAP, junto com a RPR, que é a Aliança Pró-Ribeirinhos do Amazonas, e a MEAP é Missão Evangélica também Ribeirinhos, né? De assistência aos ribeirinhos, aos pescadores, aos pescadores, eles nos chamaram, né? A gente teve uma viagem para Manaus, olha, nós somos, Rafael e Viviana, somos missionários, estamos aqui à disposição de vocês para fazer lá, ajudar vocês lá em alguma coisa em Boca do Acre. Tirar daqui, desse eixo, Manaus, e levar para lá. Então, Deus está fechando essas outras parcerias. Então, quando fala assim, quem é você? Eu sou Viviana e tal. Mas eu sou assistente social e eu faço mestrado. Aí um missionário falou de uma missão. Disse, opa, aí tu só subiu o nível. Agora eu sei que tu me tem um dado científico, né? Que não vai ficar no empirismo, né? Naquela, né? No senso comum, mas tu vai me levar o nível para outro campo. Aí eu disse, o homem precisa, algumas pessoas precisam disso, né? É necessário. Algumas pessoas necessário. Então, assim, hoje, a MEAP nos chamou para esse mapeamento. Então, primeiro, antes da MEAP nos chamar, Deus colocou no nosso coração para a gente trabalhar entre Boca do Acre e Pauni. Era um trecho que nós não tínhamos conhecimento. Nós trabalhávamos mais de 4 anos Purus subindo e agora Deus queria Purus descendo. E aí, nesse momento, a gente fez esse mapeamento, mapeamos 40 comunidades, 16 indígenas. Desse trajeto, Boca do Acre para Pauni, só existem 6 igrejas evangélicas. Meu Deus. Olha só. Uma grande extensão descoberta. Então, lá é muito o catolicismo, muito o Daime. Então, Santo Daime do chazinho. Do chá. Que é onde é o rio Naumi, alucinógena. que é onde é preservado, né? Sim. Então, hoje a gente tem dados para dizer, olha, ali nós temos mais de 400 famílias. Eles são muito espalhados, muitos indígenas e muito pobre. Pauini, se você for fazer uma pesquisa no Google aí, até 2013, ele estava como o 4º município mais pobre do Brasil. Tá no Wikipedia aqui. Sim. Você pesquisar aqui rapidamente, você vai achar Sim, lá O Pauini. IDH é muito baixo. É o mais baixo. É mesmo?
povo é muito pobre. Então lá são, até que o censo último foi em 2010, né? Vai sair agora ano passado. Então até 2010 eram 20 mil habitantes, não tinha 20 mil habitantes. Metade mora na cidade e a outra metade espalhada no interiorzão, que a gente fala, né? Nas comunidades. Então, um povo muito pobre. Então, a gente precisa levar essa ajuda humanitária para chegar nesses lugares também. Aham. A gente não pode chegar, às vezes, em algum lugar, claro que vão ter abertura imediata para o evangelho, Eu sim. sei. Mas em outros momentos, não. A gente vai ter que chegar com essas estratégias, foi isso que Deus nos colocou, com ajuda humanitária, com as cestas básicas, com os kits bebê, trabalhar com as crianças, né? Então, assim, por isso a gente fala, criança ela não é a isca, mas é a nova geração. Eu sei. Entendeu? Então, assim, é muito importante isso acontecer. Então, assim, a gente está aqui para dizer, olha, a gente fez mapeamento, sabemos quantas famílias existem, quantas crianças tem, quantos homens, quantas mulheres, entendeu? A gente, como ele falou, elevou realmente o nível para outro patamar. Hoje eu sei qual é o meu público-alvo, né? Eu sei o que eles vivem, o que eles necessitam nesse momento. Então, é um povo muito carente de ajuda, né? Eu disse até que eles são esquecidos tanto pelo poder público como pelas igrejas também. Porque é caro também. Então, quando esse pastor chegou pro Rafael e disse, olha, pastor, é melhor, eu queria que o senhor assumisse aqui essa igreja, porque para mim foi muito difícil, está muito distante, não tem como eu deixar um obreiro ali, sustentar um obreiro lá para viver ali, é porque é complicado. Mas a gente não tem essa intenção de abrir igreja, não, a gente quer dar suporte para quem está lá. A missão é essa. Pastor, Eu penso assim, ó, Valdeci. nós estamos com a imagem aí? É a imagem, Essa- as pessoas que podem ver, quando ela falou sobre o rio sinuoso, esses lugares mais claros são lugares onde já tem onde roçou, onde desmatou, onde fez alguma coisa, né, mecanizou, vamos dizer. Depois de São Pedro do Desterro aí, você vê um braço aí do lado esquerdo, né, de um rio. Esse aí é o rio Inaunim. Olha para você ver, todo verde, só tá ele. Isso prova o quanto ele é um rio preservado. Então nós estamos falando de lugares difíceis. Boca do Acre tá aqui no meio da imagem, mas é tudo por água. Você não vê estrada, né? A única estrada que você vê aí é essa 317, Tô vendo. né? Que é a estrada que chega em Boca do Acre. Uma curiosidade. Boca do Acre é o único município do Amazonas que se chega por carro. Todos os outros, ou você chega cruzando um rio numa balsa, ou numa ponte, de alguma forma. Aí você chega de barco, de carro. De carro. E Aí dali para os outros lugares aí você é vai ter água. que... Aí é água. Aí já para no rio lá, ó. E lá o Para barco andar tá. no barco de vocês tem que saber nadar? Não, Porque eu não sei nadar, não. Não precisa. não. Mas aí vocês tacam aqueles trem na gente, né? Tem No um começo, colete. sim. Assim, Fico no meio. Não, fica a critério da pessoa que querer usar, né? Mas- Tem um colete disponível. Tem o colete disponível. Agora, se vai Assim- querer usar, não, o pastor começou, mas no final ele nem lembra mais do colete. Mas o nosso barco, graças a Deus, ele é bem seguro. É uma balsa, E É uma balsa mesmo. as pessoas que a gente anda no máximo ali com 20 pessoas, e a gente não carrega cargas, né? Porque geralmente os acidentes maiores quando o barco vai muito carregado, olha só, carregando o cara peso. experiente, né? Então a gente já anda só com pessoas e a bagagem que se torna quase que nada de peso pro barco, né? Sim. Então a gente procura andar sempre com segurança. A gente não navega à noite, navega só durante o dia. Sim. Então Noite é culto. pode ficar tranquilo. Aí o sempre. Rafael tem um relatório, eu acho que é importante a gente colocar ele aqui, disso que ele fez o ano passado, dessa busca que ele teve aqui, pastor Marcos Sérgio, de buscar diesel e tal, conseguiu. Por favor, pastor Rafael, eu acho que seria interessante o senhor passar esse relatório do que foi conseguido fazer nesses 7 meses. Então vamos lá. A gente passou a estar de tempo integral esse ano, é de janeiro pra cá. Sim. De janeiro para trás a gente dividiu o tempo entre igreja e missões com o barco. De janeiro para cá é só missões, tentar só missões. Então a gente conseguiu fazer nesses 7 meses que conseguimos navegar no inverno amazônico, né, que pega quase que o ano todo. A gente conseguiu levar o nosso barco e chegar a 41 comunidades no Rio Purus. Chegamos aí
em 3 comunidades dentro do Rio Acre, que é um rio da região também. E conseguimos também pela primeira vez com barco, que era um desejo do nosso coração, entrar no rio Inauni, que vocês já viram aí. E nós visitamos 6 comunidades no rio Inauni. Totalizando 50 comunidades visitadas nesses últimos 7 meses. Dessas 50 comunidades visitadas, 9 delas foram comunidades indígenas, né? Visitamos 3 aldeias indígenas da etnia Jaminawa e 6 da etnia Apurinã, que os Apurinã são a maior parte do Rio Purus, são dos indígenas Apurinã. Então a gente conseguiu visitar 6 comunidades Apurinã e 3 Jaminawa, né? Totalizando aí entre as 50, 9 comunidades indígenas, tribos indígenas. Nós conseguimos entregar nesses 7 meses 90 bíblias para adulto, bíblias doadas, a maioria pelo pastor Valdeci, bíblias boas com harpa, uma bíblia completa, não só aquela bíblia de um testamento, letras pequenas, não, uma bíblia completa, até com os hinos da harpa também. E conseguimos entregar 85 bíblias infantis também, e também conseguimos instalar o Cartão do Céu, que é a Bíblia em áudio. Nós conseguimos instalar 72 Bíblias em áudio na casa dos em casas, né? Se foram 72 Bíblias, foram 72 casas que receberam a Bíblia em áudio em suas casas. E conseguimos, através do projeto que a minha esposa faz também, que é os kits bebês, que já passou algumas fotos aí, a gente conseguiu entregar 24 kits bebês para as mamães grávidas da região, que é uma coisa muito gratificante. Você vê uma mãe carente, que às vezes não tem, e o nosso kit bebê, a gente toma um cuidado muito grande. Nós temos até rede de mosquiteiro, né? Dentro da banheira, além dos materiais. Precisa, né? De extrema necessidade. Porque quando o pastor levou a primeira vez, né? Aí levaram um negócio de berço, um negócio, disse, tão bonitinho, mas não tem serventia pra nós, que ninguém tem nem berço por aqui. Aí eles, não, o nosso vai ter o berço do nosso... Você vai continuar, deixa eu colocar aqui o kit do céu. Cartão do Céu. Cartão do Céu, perdão. O Cartão do Céu, só pra pessoa saber o que é. Eu achei muito inteligente. Aqui tem um vídeo que você... Olha lá. Aí, ó. Conhecimento do bem e do mal. Casa do irmão Sansão tá recebendo aqui um Cartão do Céu. Em que você comer, você morrerá. Certo, aí explica aí. Aí esse senhor está recebendo esse cartãozinho na mão dele. Dentro desse cartãozinho tem um chip, né, que é instalado no rádio, aonde ali ele está ouvindo a Bíblia. Então, mesmo a gente não estando presente, ele tem a oportunidade de passar o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus, né? E são muito... Tem programas para mulher, para criança, de ensinamento, tem de tudo aí dentro. Essa é uma casa de um ribeirinho. Isso, sem parede, tranquilão. Sem parede. Aí. Rapaz, põe de novo aqui. Mas ela ainda é luxuosa, porque ela é grande. Ela é grande. Tem menores ainda. Tem. Muitas. Esse é o irmão Sansão. Olha o cabelo dele. Olha isso. Olha como as águas lá armazenadas. Olha a casa. Ele tá, olha lá, essa é nova, tá bem. Em vista da maioria. Olha só. Então, nesse cartão aí, ele passa cerca de 2 anos ouvindo sem repetir nada. Não, é um cartão de 32 GB, onde tem a Bíblia, e fora a Bíblia tem programas como se fosse uma rádio funcionando, né? Da HB mesmo. Da HCJB. Na realidade, a rádio estava nos Andes. Isso. Né? E aí, devido a questões políticas, as antenas da rádio foi destruída. Sim. E era o ribeirinho, o povo do mato, ele sintonizava através dos megahertz ali de AM, ele sintonizava a rádio. E aí, como destruiu as antenas, eles pegaram todo esse material, condensou num chip e colocou. O Rafael, ele chega na casa de um ribeirinho, ele instala isso num rádio e ele bate um ponto de GPS e manda pro pessoal da HCJB, que ele presta conta da onde ficou, e eles jogam isso no mapa. Então, lá no meio daquele verde tem um pontinho vermelho, ele sabe, ali tem alguém ouvindo a Bíblia. Isso, no meio da floresta. E com detalhe,
O ribeirinho, ele não tem a televisão, ele não tem o celular, ele não tem sinal de internet, ele não tem energia. Então, o rádio para ele Saúde mental maravilhosa, né, é cara? o barulho que ele vai ouvir. Não então, tem quando nada o cara, dessas treeiras. quando o cara vai pro paiol WhatsApp. quando ele entra pro centro, que é buscar castanha, ele entra aí pra dentro da mata 2, 3 dias pra ir pra uma colocação, que eles falam buscar castanha. Aí ele coloca aqui o paneiro na testa, cheio aqui pra ir pegando os ouriços e jogando a castanha. O que acontece? Junto ali, pendurado com ele, tá o rádio. Porque ele tá andando e tem alguma coisa fazendo barulho. Tem isso. E aí o que é? Ouvindo a Bíblia. Glória a Deus. E ele pode ficar 2 anos ouvindo que ele não repete uma palavra. Glória Isso a foi uma Deus. das parcerias que a gente fez em Manaus com as agências missionárias para chegarem nesses Eu povos. quero mostrar uma outra coisa que você fez que eu achei fantástico também, que é uma igreja. Eu queria dizer pra você que Você vai inaugurar essa igreja então, se você for em março. É. vou inaugurar essa Aí, ó. igreja. Olha ela aí, ó. Isso daqui foi você que fez. Se tiver o vídeo, irmão, É no o vídeo, começo. tem o vídeo, Tem o né? vídeo Do aí. início. Do início dela. Olha que igreja massa e bonita. Tipicamente. Olha aí, ó. Os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores, então deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Rafael, quantos dias então que você... Esses aí são obreiros, né? Obreiros. Quantos dias, assim, desde pegar a madeira, trazer aqui e deixar naquele ponto que tá lá? É, tipo assim, até um certo momento da construção, que nem já passou aí, a gente extrai na mata mesmo essa madeira. Certo. Né? Tem uma árvore, escolhe uma árvore, os obreiros mesmo serram a madeira Foi quantos dias ali? e a gente chama, que a gente chama de madeira quadrada, que é a estrutura da igreja, né? Então, ali é difícil falar para o senhor quantos dias, porque foram feitos em várias etapas. Tipo, vamos entrar para lá hoje, vamos passar uns 4 dias lá, serrando na mata. Aí tem que faz aquela serragem, tira, deixa a madeira, volta para a vida cotidiana, depois volta na próxima semana. Sim. Vamos arrastar aquela madeira vamos fazendo os mutirões. Vamos tirar aquela madeira de onde ela foi serrada e trazer até o lugar que vai fazer a igreja. Já é outra etapa. Aí depois a gente quando a gente só pode começar a igreja quando a madeira está toda aqui do lado, né? Então, do início começou em que mês a serragem? Foram várias etapas, né? Que mês iniciou? Começou em março.
E só agora a gente começou, antes de sair de lá, que conseguimos reunir os carpinteiros para fechar ela. E o engenheiro aí, quem que é? É os obreiros lá. E os arquitetos? Também. O cara faz. Não, mas é porque eu achei linda demais. Madeira George. Eu achei a estrutura dela toda eles bonita, mesmos. assim. Alguém teve uma ideia, falou, vamos fazer assim e tal. A fachada, né? Você viu? Fachada Legal. bonitona. Ali não tem ACM não, amigo. É madeira mesmo. Estilo Legal, Blair. é. E É os tá lá, a irmãos gente lá. vai inaugurar ela, se Deus quiser, no auge do inverno agora, ter que ser inaugurada quando tem bastante água, pela localização dela. Ela não é na margem do rio, ela é dentro de um igarapé, quer dizer, eu vou ter que deixar o rio, entrar no lago, do lago entrar dentro de um igarapé e entrar pra mata até chegar ela. Então, hoje, a última vez que eu fui lá, a gente teve que parar no rio e andar aí 1h30 andando na mata para chegar nela, né? Então essa 1h30 que agora nós estamos indo a pé, no inverno a gente vai conseguir ir no barco até ela. E Legal. as águas sobem e o barco dá O acesso. que a gente gosta de chamar a atenção, por exemplo, essa igreja. Tem quantos crentes lá? Uma família. Certo. 3 pessoas, né? 2, né? 3 pessoas. Mas maioria sim. A maioria que a gente começa só tem uma família, uma casa. Sim. E aí vai expandindo e faz toda a diferença ao redor daquela comunidade. Né? Certo. A maioria, todas elas no interior, começa assim, com uma família. Depois, hoje vai toda a comunidade, vai se rendendo ali ao Senhor e o evangelho é propagado. Certo. Ó, Às vezes a gente olha assim, nossa, quanto um gasto desse por causa de uma família, mas a gente olha lá na frente no reino, né? Isso. E várias para ganharem para o É. Cristo, E a né? gente vê o resultado. isso, uma alma vale muito, né? Na sua viagem lá, Pastor Marcos, você vai chegar em Rio Branco, pegar uma lotação até uma cidade chamada Sena Madureira, Certo. na beira do rio Iaco. De Sena, você vai descer o Iaco até o Purus, do Purus você desce até essa igreja. Depois a gente vai para a cidade e resume a viagem missionária, inaugurando essa igreja lá. Pastor, top. Eu gostei demais. Viviane, pastora, Deus abençoe Amém. vocês. Rafael, você é brutal mesmo. Que Deus Sim, use graças. vocês lá ricamente, viu? Fiquei muito feliz. Um podcast de muito crescimento aqui. Eu fiquei. Nós agradecemos. Vocês estão fazendo algo tão precioso, viu? Continue assim. O Rafael tá usando Nós tudo, você. agradecemos a oportunidade de estar aqui, e um trabalho que nem esse, uma divulgação que nem essa, é aquilo que a gente necessita que várias pessoas saibam e que possam segurar nossas mãos, nos ajudar a manter essa missão andando, a manter o barco Como é que faz? navegando. Como é que faz? A pessoa quer contribuir? Vocês têm um Pix? Vocês têm Temos. alguma coisa? Por favor, pode falar. Tá tudo. Eu tenho o Pix, nosso Pix nós temos a conta do nosso projeto, Sim. que tá anotado aqui. Eu não esqueci até de. Não, e E tem. quando você acha isso, eu falo, é porque assim, o ribeirinho, a maioria deles não tem muito estudo, né? Então Certo. o índice, tô até colocando na minha dissertação, o índice de analfabetismo no Amazonas, na Amazônia, é muito alto, Alto, aham. altíssimo. Então assim, quando você vai trabalhar com uma criança, a gente trabalha como estilo da ZAD, com o lúdico, né? É Com verdade. muito visual, com encenação, faz tudo aquilo lá, né? Tudo tem um propósito, né? Desde o hino, escolhido, tudo. Então, assim, quando a gente trabalha com a criança, o adulto tá assistindo. Certo. Então, é como um ribeirinho chegou pra mim uma vez, pastora, a gente entende tudo que a senhora fala. Por quê? Porque é uma linguagem fácil pra criança que qualquer pessoa entende. E tem muitas coisas que, às vezes o pastor pregando no culto, ele não consegue acompanhar. Então, ele diz, mas o que a senhora prega, eu entendo. Então, o trabalho com as crianças é por isso que é importante. Então, a gente quer aproveitar essa data, né, tão importante que é outubro, para ir nessas comunidades. Mapear algumas comunidades polo, né, para trazer as crianças para cá. Então, eu preciso trazer... Pastor, a gente ganhou a primeira vez uma leva de brinquedos. Esse ano passado, que o pastor falou, esses fardos, 18 fardos, foi um fardo de brinquedo. A gente chegou nas comunidades Passa pra ir lá. e aí as crianças ficaram maravilhadas, porque eles não têm brinquedo. No meio da pobreza, eles vão comprar o essencial, que é a comida muito básica. Brinquedo é luxo para uma criança dessa.
Então, quando ele agarra um urso, uma boneca, qualquer que seja, eles ficam muito felizes. E os pais mais ainda. Então, assim, a gente tem esse desafio de, nesse momento em outubro, diante de Deus, é conseguir 1000 brinquedos. Sim. 1000 brinquedos. Porque cada casa, no mínimo, são 4 crianças. Sim. E cada brinquedo você calculou em quanto, assim, mais ou menos? Pastor, eu joguei, digamos, R$10. R$10 cada brinquedo, certinho. Né? Muito Isso bom. aí depende aqui é bem mais em conta Claro, do que lá, claro. né? Aí depende, né? Mas assim, o nosso desafio é você chegar nessas aldeias, ou em aldeias e comunidades, e levar esse trabalho com as crianças. Levar brinquedos, levar pula-pula, levar pipoca, levar algodão doce, levar tudo isso para que essas crianças elas também venham ter a recreação que não existe para elas, não existe isso lá, e também poder evangelizar, não só as crianças, mas principalmente os adultos também. Eu estou vendo aqui a organização de vocês, igual como o pastor Valdeci falou mesmo, né? Algo organizado, bem feito, estruturado, você tem prazer em contribuir. É um prazer. Aqui tem os dados da conta, aqui vocês têm uma associação, né? Associação Ribeirinho do Purus, né? Sou um missionário da MEAP, missionário Eduardo Tá, Magrini. enquanto nós estamos falando, tá passando os dados né? aqui, tá bom? Enquanto então, isso tá, assim, se a pessoa quiser fazer, eu quero fazer esse apelo aqui. Pode ficar à vontade. Porque, pastores que estão assistindo, irmãos, né? Fazer um voto com Deus. O melhor investimento não é bolsa de valores, valores imobiliários. O melhor investimento é em almas, o melhor investimento é em missões. Tem muita gente que pode. Tem muita gente que Deus deu possibilidade. Amém. Eu estou convocando essas pessoas que Deus entregou, né? Que Deus está dando possibilidade. Abra o seu coração para esse ministério, essa família. Estou aqui com um dos pastores que eu mais respeito. É um amigo nosso. Eu sei que ele não coloca a mão se não for um negócio de Deus. De Deus. Então, eu quero fazer esse apelo a empresários, amigos, a pastores, irmãos que estão vendo, que vamos investir nessa obra missionária aqui para expandir a pregação do Evangelho. Vou ficar muito feliz. Até, pastor, aproveitando a audiência e as pessoas que estão vendo, vai que a pessoa não quer nem depositar um dinheiro para ele comprar lá, uma vez que aqui é mais barato. Aquilo que eu disse, ele vai voltar de ônibus. Então, se o senhor quiser colocar um ponto de coleta aqui na igreja, para os irmãos da igreja, as pessoas, eu vou comprar um fardo de brinquedo e vou levar. Legal. A gente vem cá e busca depois. Sim. Você vai Roupas. ficar aqui até quando? Até o dia 9 de outubro. Sim, 9 legal. de outubro a gente está retornando para o Amazonas. Muito bem. Roupas e calçados em boa condição, ele leva e isso é entregue para o Ribeirinho. E aí isso faz uma grande diferença lá. Roupa, calçado, não precisa ser um tênis, não precisa ser um chinelo lá faz sucesso. Olha só. É uma bênção. Todo mundo gosta. Camisa Uma do Palmeiras. Vai ter, mas lá o povo gosta mais de um outro time. A do Flamengo faz mais sucesso. Mas, pastor, uma coisa interessante lá, ninguém entraria num lugar como nós entramos aqui calçado. Sim. O chinelo ficava lá fora. Então, eu tenho até foto nos meus arquivos. Um dia eu cheguei numa igreja, eu fiquei admirado. Devia ter uns 50 pares de chinelo na escada de subir, aquela escadinha para subir para a igreja. Sim. Então, é sucesso. Chinelo é sucesso, uma calça leg é sucesso, uma blusa. Muito mosquito, né? Muita. Para as crianças, eu disse pro Rafael, como esse lugar que nós estamos é um lugar mais infestado um pouquinho, então é pijama. O que é pijama pra dormir, pra maioria de nós, crianças? Como é que é o nome dormir? dos mosquitos lá, pastora? Pium Pium. é o mais brabo. Piu deu uma encostadinha Carapanã, aqui.
Carapanã, acho que você viu aquele muriçoca, a mesma carapanã lá. E o meruim. O meruim a gente não enxerga não, só vê ele coçando. Estrago depois. Você fala, Mas- meu Deus, passou aqui. Mas não fico com medo de visitar lá, irmão. Como Eu sei. diz um pastor E amigo o meu. mucuim? Como diz um pastor amigo meu lá na região, ninguém nunca viu um homem na barriga de um pium, né? Então, pode ir sem medo que você vai voltar vivo de lá. E se quiser trazer um casalzinho de meruim pra tirar a cria aqui, eles- é fácil de captar lá. Guerreiros, valeu. Valeu, muito obrigado, Valeu, pastor. pastora. Muito Deus obrigada. abençoe. Valeu, pastor Valdeci. Gente, Muito esse obrigada. podcast muito, muito importante. Falar sobre missões, eu fiquei muito inspirado aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus te abençoe lá ricamente. Que aqui, esse período que vocês ficarem aqui, que seja também muito proveitoso. Vocês podem contar com a gente, tá bom? Amém. Pastor, você pode contar Obrigado. com a gente. Deus abençoe. Gente, ó, bom final de semana para vocês. Aqui tá um podcast que você pode acompanhar lá pelo Instagram, as redes sociais estão aí. Você colocar BleaCast. E aqui no YouTube você tem esse conteúdo de espiritualidade cristã. Hoje nós falamos sobre missões, coisa muito importante. Deus abençoe a cada um. Que o Espírito Santo te inspire para você adotar um missionário, adotar e você contribua. Aquilo foi, a ilustração é perfeita de você é aquele que está segurando a corda enquanto eles vão lá e fazer a obra. Eu achei a senhora muito corajosa. Esse daqui ele não é normal, o cara. E você pegou a loucura dele e enfiou e tá os dois tudo É uma junto paixão. aqui. Isso, muito bom. Deus abençoe vocês ricamente, abençoe sua casa, sua família. Pastor Valdeci, valeu demais. Deus abençoe também lá na Igreja Nova, que já tá assim, nível Valdeci, né? O negócio, Deus abençoe lá. Toda vez que eu vou ao Amazonas, eu falo o seguinte, que tem coisas que só acontecem para milionário ou missionário. Como eu não sou milionário, eu já vivi coisas que Deus faz para missionário. Glória De a Deus. conhecimento, de crescimento espiritual. Todos aí estão vendo, está desafiado também a ir ao Amazonas. Mantenha contato com o pastor Rafael, cria aí um grupo de pessoas. Ah, pastor, lá pesca, irmão. Depois que você chegar lá, você vai ter tanto peixe para comer que você nem vai lembrar de pescar. Você vai querer pescar almas. Uai, os discípulos de Jesus gostam de peixe, né? Sim. Se é bênção para você esse episódio, pode ser bênção para muita gente. Divulgue para chegar lá e na mão de um pastor, na mão de uma pessoa que gosta de missões. Que Deus abençoe você e sua casa. Que Deus abençoe a sua família e grande abraço.